Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. E agora a parte 2 dessa possível série, tá? Ainda não tá certo, não vai depender dos comentários de vocês, mas vocês comentaram muito no meu outro vídeo sobre desenhos esquecidos da televisão, desenhos que ninguém lembra mais. E aqui temos a parte 2 com desenhos muito mais variados, de canais variados. Como eu prometi, se tivesse muito comentário, vocês comentaram pra caramba na parte 1, eu vou trazer aqui 4 desenhos especificamente aqui, esquecidos no recreio, cara. Aqueles desenhos que ninguém de fato lembra, como você menciona desenhos icônicos na televisão, ninguém lembra disso. Mas eu estou aqui como prometido pra falar sobre esses desenhos esquecidos, 4 especificamente que eu vou trazer aqui agora, que podem ser 4 recomendações pra você que nunca ouviu falar desses desenhos na vida. Inclusive, muita gente que viu aquele meu primeiro vídeo não assistiram aqueles desenhos e foram assistir depois que eu falei. Então depois comenta aí o que você achou, cara, porque vocês falaram que iam ver, mas eu quero ver a resposta, quero ver o retorno. Mas muita gente que assistiu também não lembrava que existia, achava que era um surto coletivo também, então tá muito legal essa série. Tô gostando, acho que vai virar uma série aqui no canal, dependendo de vocês aí nos comentários, tá? Vamos ver se vocês assistiram ou não os desenhos que eu vou falar aqui agora. Roda a vinheta, vambora direto. Galera, é o seguinte, eu tô usando essa camisa aqui, ó. Tenho amigos do outro lado. O Halloween está entre nós e tem promoção de Halloween na coleção de camisetas e moletons do Imaginago. O editor vai botar aqui na televisãozinha o QR Code pra você conferir toda a minha coleção de camisetas para fãs de animações. E hoje está começando a última promoção do ano, que só vai até o dia 2 de outubro. Preste atenção. Na compra de um moletom da coleção do Imaginago, você ganha 2 camisetas de graça. É a última promoção de moletom desse ano. Tô falando, depois não vai ter choro, hein? Vai usar esse cupom aqui, ó, 2 camisetas, tudo junto, maiúsculo, por extenso. Usou esse cupom, pronto. Você vai pagar apenas o valor do moletom, as 2 camisetas vão de graça pra você. As camisetas que você escolher, tá? Tem essa aqui do Tenho Amigos do Outro Lado, Peixema 42, o Álbum Cisne, a do Lobo também, que o pessoal adora e eu particularmente amo, Extrato de Lhama, 2319, temos o 2319 aqui e muito mais. Tem que apontar a sua câmera pra esse QR Code aqui pra você conferir as minhas estampas, cara. Tem muita gente que perde lançamento e não sabe. Às vezes tem uma estampa lá que você vai se identificar demais com ela e você nem sabia que existia. Então entra lá e confere, só até o dia 2 de outubro não vai ter mais promoção de moletom esse ano. Tô falando, hein? Depois não vai ter bobice. Você pode apontar sua câmera ou então acessar o link na descrição aí, tá bom? Tamo junto, galera. Vamos nessa então. Galera, esse vídeo aqui é o seguinte, eu peguei sugestões de vocês, que vocês fizeram lá na parte 1, tá? Muita gente falou, fala sobre isso e tal. Teve gente que sugeriu animações hypadas. Eu falei que aqui, cara, tem que ser desenho que ninguém lembra, né? Porque se é um negócio que é hypado, que todo mundo lembra, aí é outra história. Agora, aqui é a animação raiz, a galera que tipo assim, mano, eu vi esse negócio e sequer lembrava que existia. E hoje ninguém fala. Ninguém fala de nada que eu vou falar aqui agora. Eu dei uma roubada com o Sil Poo na parte 1, mas aqui não tem roubo não, aqui é tudo underground, tá? Vamos começar com quem? Ela, a vida e aventuras de Juniper Lee. Esse mundo é repleto de monstros, só a Ju é que pode vê-los. Cara, esse desenho, ele me passa muita sensação de que, de fato, foi um surto coletivo, porque na época que eu assistia, quando eu era criança, ele é da Cartoon Network, mas eu assistia no SBT, cara. Então é por isso que eu tenho dificuldade até de saber do que era, porque eu via tudo no SBT ou na TV Globinho, né? Eu assistia mais Bom Dia e Companhia do que TV Globinho. Eu gostava mais do desenho do SBT, apesar de que tinha na Band também. A Band acho que não tinha nem nome pros programas de desenho. Isso é um papo muito de velho, né? Porque hoje em dia criança não assiste televisão, né? Não assiste mais, até porque não passa mais desenho em lugar nenhum praticamente. Eu lembro que eu chegava na escola e falava, e aí, você viu lá as aventuras de Juniper Lee? Júpiter o quê? Meu filho, tá maluco? Ninguém sabia, ninguém conhecia. Mas não, isso não é verdade. Muitas pessoas assistiram. Eu fiz uma tier list recentemente lá no meu canal de corte, né? O Corte do Imaginago. E eu fui falando de alguns desenhos lá da Cartoon, fui ranqueando os desenhos de maneira meio bizonha lá. E aí isso me deu a vontade de falar mais sobre esses desenhos. E aí não só da Cartoon, como de vários desenhos variados, né? E algumas pessoas lá falaram, não, eu assisti as aventuras de Juniper Lee, mas nem tantas assim. Então realmente é muito underground, mas é muito, muito, muito legal. A história se passa em Ortega, uma cidade onde um mundo humano e o sobrenatural coexistem, cara. E aí os humanos normais, eles não sabem disso, é um segredo. A Juniper Lee descobre que ela é a mais recente herdeira do título de protetora mística. E o trabalho dela é manter o equilíbrio entre o mundo real e o sobrenatural. Tá legal, todos vocês, fora! E aí quando ela aceita esse papel dela de defensora e tal, que vem uma linhagem da família, ela ganha poderes e com esses poderes ela começa a lutar contra essas criaturas mágicas, esses seres poderosos também que querem acabar com a humanidade de forma invisível. Isso que era mais legal. Ninguém sabia, porque só ela conseguia ver. Por isso que a música falava, só a Ju é que pode vê-los. E todo episódio ela tentava lidar com algum monstro. Tinha uma história, todo desenho dessa época tinha uma história rodando de fundo. Era muito difícil você ver um desenho que a história meio que vai seguindo, como uma série hoje em dia, como era Gravity Falls, por exemplo, né?
Porque aí essas séries você já podia ver com mais facilidade, né? Você podia voltar e procurar o episódio com mais facilidade. Na época não tinha muita informação. Então passava, a gente tinha que entender qual era o esquema da série e tinha que entender a história. A gente não podia ficar perdido, tipo assim, caraca, eu tô vendo episódio aqui no meio, não tô entendendo nada. Não, tem que seguir uma linha. No fundo, sempre tinha uma linha, uma grande história sendo seguida, mas o foco era o episódio. Então você pode até ver episódios isolados que você vai entender. Você não vai entender o todo, mas vai entender o mínimo, o básico ali pra você se divertir vendo o episódio. E todo episódio, cara, vinha um vilão, né, sobrenatural, ele vinha de outra dimensão e tal, escapavam para o mundo humano, e a Ju, no meio da prova de matemática, no meio da aula de geografia, tinha que sair correndo, disfarçando, né, apitava o relógio dela, ela saía correndo e tal, ia lá, descia pregada no monstro, eram sempre lutas muito legais, cenas de ação muito legais, e depois voltava lá e seguia a vida como se nada tivesse acontecido. E obviamente, né, que ao longo dos episódios ela vai se deparando com esses dilemas, né, de pré-adolescente, que é, pô, hoje eu tenho que estudar pra uma prova, hoje eu tenho uma prova, eu tenho que abandonar a prova pra derrotar um monstro gigante que apareceu invisível na cidade, cara. E ninguém tá vendo, só eu, sabe? E aí, você vai mesmo na festinha da Jodie ou não vai? Vou. Por que, Ofélia? Eu sei lá, de repente porque você diz que vai fazer uma coisa e acaba não dando as caras. Eu amava Juniper Lee, eu adorava o desenho, adorava demais, eu assistia. Eu acho que eu já... é aquilo, né? Como eu não tenho a Netflix, aquela coisa ali de você dar o Play Disney Plus, eu acho que eu já vi todos os episódios, né? Porque eu lembro que eu assisti vários e vários repetidos, inclusive. E é a mistura perfeita de ação com comédia e é o tipo de coisa que eu gosto muito de assistir, né? Por isso que eu gosto muito de Kung Fu Panda, porque eles misturam a ação com a comédia de uma maneira perfeita. Uma hora você tá rindo, outra hora você tá vendo uma cena incrível. Tem várias lutas épicas aqui, coisas realmente legais, momentos de clímax, coisa que você fala, caramba, agora tá tudo perdido, não sei o que, vai acontecer um negócio incrível. Quem me conhece aqui do canal já sabe, o que eu mais gosto são lutas legais, assim, cenas de ação especificamente, coisas engraçadas, né, elementos engraçados de comédia, personagens engraçados e coisas sobrenaturais, né, universo sobrenatural, um universo rico, vasto, a coisa que você olha e fala, caramba, tem muita coisa pra explorar aqui ainda, tem possíveis teorias, sabe, criaturas mitológicas absurdas, tinha dragões, tinha demônios, ela enfrentava todos eles, derrotava todo mundo. Eu lembro que o Loki, pra você ter uma noção, o Loki, ele era um vilão, ele era um grande vilão, inclusive, e ele era de fato o Loki, irmão do Thor, que você conhece aí, deve conhecer pela Marvel, sei lá. Ele é o deus da mentira, né? Eu acho que ele funciona de uma maneira absurda aqui. É a minha versão favorita deste personagem até hoje, certo? Tinha o Ray, por exemplo, que era o irmão mais novo dela, que é aquele clássico irmão mais novo de cabelo arrepiado que zaralhava tudo, acabava atrasando as coisas, mas ele era uma figura engraçada. O Monroe, cara, o Monroe era o cachorro mágico da Juniper Lee, que ajudava ela nas suas aventuras. Ele, inclusive, possuía um conhecimento absurdo sobre o sobrenatural e tudo mais. A avó dela também, que tava ali pra treinar ela, pra dar conselhos, pra ela seguir nesse papel que ela herdou dela. E sim, isso lembra muito Jake Long, o Dragão Ocidental. Na verdade, eu quando era pequeno, né, eu até achava que tudo se passava no mesmo universo, né, já o pequeno imaginava criando teoria, mas era mais burrice mesmo, porque enfim, um era da Disney, o outro era da Cartoon, e os dois tinham uma coisa em comum, que os dois foram cancelados. Coincidência? Acho que não! Então os dois podiam dar as mãos, Jake Long e Juniper Lee, deem as mãos aí e se isolem, porque ninguém lembra de vocês. Isso aqui não é propaganda, tá? Inclusive a galera ficou falando, nossa, propaganda, não é propaganda, mas eu vou te falar que se você for lá na Max, você vai conseguir assistir A Vida e Aventura de Juniper Lee. Procura Juniper Lee lá que você vai poder assistir os episódios, inclusive, você pode ir lá agora, inclusive no Instagram da Max, se você quiser, e falar, pô, Imaginago tá recomendando vocês estão de parabéns, hein? Porque lá tem muito desenho. É um streaming que é rico em desenhos da Cartoon e tal, porque a Cartoon faz parte da Max também, né? Então é muito bacana pra você rever esses desenhos e tal, e até conhecer, né, novos desenhos. Lembrando que eu tô falando aqui de forma muito natural, eu vejo muitos desenhos lá antigos, é muito legal, eu gosto muito da Max. E agora, agora parabéns, tá? Se você chegou até aqui, passou por Juniper Lee e falou, ah, não, mas Nago, eu já tinha ouvido falar de Juniper Lee. Agora eu vou falar de um negócio que eu fui lá no lixão, fui lá no aterro, enfiei a mão lá dentro e puxei um pedaço de diamante, um diamante bruto que acharam que era um tomate podre. Inhanhou. O que aconteceu? Me explique imediatamente o que aconteceu com os desenhos de hoje em dia que não fazem uma coisa de luta. É muito difícil você ter artes marciais, ação, pancadaria, velho. Só tem drama, choradeira, aqui meu pai, minha mãe, ai, pô... Parou! Ele tem toda a razão. Essa animação, eu acho que ela passava na TV Globinho. Eu tenho muita dificuldade, cara, porque realmente eu não tava nem aí pra o que passava em um lugar e outro. Eu só queria ver o desenho, mas eu acho que eu passava na TV Globinho. Porém, ela era uma da relíquia do canal Jetix. E o canal Jetix, por si só, ele já era um canal esquecido na época. Na época, você tinha ali canais da TV a cabo, né, que o pessoal assistia e tal. E, geralmente a galera falava muito do Cartoon, falava da Nick tava meio que em terceiro lugar. Mas era Cartoon e Disney Channel, é basicamente isso. E aí tinha a Nick. Aí tinha umas paradas meio esquecidas, tipo assim, o Jetix, o Boomerang, são canais que o pessoal falava, tá, eu vejo ele ali.
ali, mas eu não tenho por que clicar nesse canal esquisito, porque tem Disney e tem Cartoon. Quem tinha grana e podia escolher, fazia isso. Só que a Jetix, ela... Cara, eu não vou falar a história da Jetix aqui, mas ela era meio que da Fox, e aí a Disney comprou, e aí a Disney manteve o nome Jetix, né, pra poder focar nessas animações que eram da Fox e que envolviam ali mais ação, mais aventura e tudo mais. Elas tinham meio que o mesmo perfil, uma coisa mais aventureira e tal, e radical. E aí depois você talvez deve conhecer como Disney XD, né? O Jetix virou o Disney XD, que foi o momento que a Disney queria meio que padronizar suas marcas, então ela pegou o Jetix, que já era dela, e transformou em Disney XD, e continua a mesma coisa, aquela coisa de luta. Lembra de Guerreiros Wasabi? Não lembra, né? Só eu que vi. Desculpa. Yin Yang segue a vida dos gêmeos coelhos Yin Yang, que eles vivem literalmente no mundo da magia, e eles são treinados nas artes marciais pelo sábio mestre Yo, que os ensina a controlar os seus poderes ali especiais, né, na luta contra as forças do mal. A série se desenrola em uma mistura de aventura e comédia, e à medida que os irmãos enfrentam desafios e os vilões, as coisas vão ficando cada vez mais legais. E eu gostava muito da divisão das coisas, porque você tinha a Yin, né, que era uma corajosa, né, dedicada, estudiosa, tava sempre centrada no objetivo e tal. O mestre Yo vai dar pra gente um teste importante que vai testar nossas habilidades do fundo. E o Yang, que era aquele clássico, né, tá nem pra nada, vai zaralhando tudo, vai fazendo as coisas em modo improviso e tal, ele é mais impulsivo, né. Você é uma nerd, não tô nem aí pro teste, contanto que lute pra valer. E aí forma Yin Yang e Chun-Yo. Eu vou te dizer o que dói. O preço das ameixas. Então você, primeiro que o nome já era genial, porque Yin Yang Yo, os caras pegaram o Yin Yang e meteram o Yo do nada. À toa. Mas que bela ideia. Podia ser só Yin Yang, mas aí se não fosse o Yo, não dava o brilho, não dava a cereja do bolo, sabe? Eu não preciso falar nada, cara. Mais uma vez, né? Luta, comédia, universo rico e muito rico, sabe? É um universo muito diferente, muito criativo. As criaturas ali, sabe? É mesmo que aparenta ser um desenho infantil, porque, mano, são dois coelhos, sabe? Um coelho rosa e um coelho azul, sabe? Então, tipo, realmente, um coelho azul, uma coelha rosa, um mestre que é um panda. Parece uma idiotice, parece um negocinho meio infantilizado, mas não é, cara. Ele é mais bobo, ele é muito mais bobo que Juniper Lee, no sentido de que tudo é comédia, tudo é engraçado, ele é mais comédia do que a própria história por trás, mas existe. Mas ele já era daquela época que as animações estavam ficando um pouquinho mais aceleradas, mas, cara, de uma maneira que pra mim era a medida perfeita, eu adorava, era fantástico, é do jeito que eu gosto, criaturas, paisagens, desafios específicos, muito legal. Tinha um vilão recorrente que sempre aparecia, que era o Carl, o nome dele simplesmente era o Carl, uma barata gigante e poderosa, que gerava cenas engraçadas e muito boas de luta, cara. É um alívio, viu? Carlos. Essa aqui talvez seja dessa lista aqui, não da série inteira, tá? Mas da lista, a mais underground, a mais desconhecida, porque ela realmente afastava as pessoas, porque achavam que era uma palhaçada, uma bobice muito infantil, e não era, cara. Acho que todo mundo que procura assistir vai se divertir até hoje. Eu assisti alguns episódios pra fazer esse vídeo aqui, muito legal ainda, velho, vale a pena. Podem ir à farmácia para comprar a minha pomada. Mas ela fica no topo do Monte Doloroso. Eu não posso ir porque eu sou muito velho. Vão logo! Mas infelizmente não temos aí nenhum lugar para assistir, né? Porque ela foi esquecida até pela própria Disney, né? A Disney não colocou ela lá no Disney Plus, apesar de que é da Disney, tá em posse da Disney, não está lá. Não sei quando vão estar, mas tinha 3 temporadas e obviamente foi cancelada, né? Na terceira temporada, porque não fez sucesso e tal. Uma pena, cara. É a maldição da terceira temporada, hein? Será que você não bate bem na cabeça? Tudo que eu vim falando aqui, Juniper Lee, tudo cancelado na terceira temporada. Eu acho que os caras davam 3 temporadas de chance pras séries. Galera, me enganei. Acabei de ver aqui a próxima animação da lista aqui. Eu tinha esquecido da lista que eu tinha feito, porque esse roteiro tá escrito há um tempinho. Essa não era a animação mais underground dessa lista aqui. Essa que eu vou falar agora que é. Essa aqui, meu irmão, eu sempre exagero, mas agora de verdade, eu e mais 22 pessoas no Brasil que foram registradas em cartório, assistimos Projeto Zeta. Nós vamos tirar você dessa, Zi, eu garanto. Tranquilamente, um dos melhores desenhos animados já feitos na história. É absurdo o nível. E assim, o nível dele, na verdade, do que eu falei até hoje aqui, é acima de tudo. Ele é tão esquecido quanto é bom. Então, o que ele tem de esquecido, ele tem de incrível. É o melhor desenho animado que eu já falei aqui nessa série. Tudo bem que eu tô no episódio 2, só falei de 4 séries, né? Então, não seria tão difícil assim. Mas essa aqui já não era engraçada, assim, não tinha uma pegada de comédia. Até tinha uma relação minimamente cômica, mas o foco dela era seriedade, sabe? Tinha ação, suspense, era essa coisa de investigação, de espionagem. Era sobre um robô que era capaz de mudar de forma. Era basicamente isso. Só que esse robô, ele foi projetado pra ser um agente de combate. Aquela história meio clichê, né? Tipo, ele foi projetado pra ser uma máquina de guerra, de espionagem do governo, da agência obscura e tal. Mas o Zeta, inicialmente com esse objetivo de capturar e eliminar os seus alvos, ele acaba ao longo da série desenvolvendo uma consciência própria. Ele se recusa a eliminar as pessoas logo no primeiro episódio e ele se recusa a ser um assassino. E a parada é que o Zeta, durante esse desenho, ele era toda hora, todo episódio, a galera
que criou ele, tentava ir atrás dele pra desligar ele, pra destruir ele, porque ele tinha fugido da programação dele. Olha que Robô Selvagem fez isso agora, né? Então tem toda essa coisa de espionagem que era muito legal, era muito diferente. Ele vai mudando de forma, que é a coisa mais legal, o maior charme da série, é ele mudando de forma. Ele vai mudando de forma pra enganar os inimigos, pra poder fugir, pra poder escapar pra algum lugar e tal. E ele acaba até enganando a gente. Muitas vezes a gente não sabia se ele era de fato o Zeta, se aquela pessoa era o Zeta. De repente tava passando a pessoa e de repente, caramba, era o Zeta. Ele vai e volta pra forma robô e você fala, putz, fui enganado pelo Zeta. Maldito Zeta. E ele fazia tudo isso ao lado da Arro, que era a única amiga humana dele, que é muito carismática também, que ajudava ele a se disfarçar, a se descobrir como um ser consciente, como quase um ser humano. E assim, a série, apesar de que eu falei que não tem comédia, todo desenho tinha uma pitada de comédia. E assim, além de ela ser muito boa, ela tinha pintada de comédia assim, né? Tinha momentos de comédia muito legais. Essa coisa do robô clássico, né? Essa comédia clássica do robô que ele tá fingindo que ele é um humano, então ele surpreende quando ele faz movimentos meio esquisitos e tal, ele acaba gerando uma estranheza nos outros humanos, mesmo na forma humana dele. E esquece, tá? Essa temporada, essa série sequer teve outra temporada, ela foi cancelada com apenas 26 episódios da primeira temporada, ela já não seguiu em frente porque era muito diferente do que tava esperando na época, né? A animação já tava indo pra essa coisa mais infantilizada, assim, a animação, desenho, né? Desenho de televisão, tava indo pra essa coisa mais dinâmica, mais rápida, aí uma série mais séria, com drama e tudo mais, não dava certo, nem não deu, 26 episódios foi o suficiente, acabaram, cancelaram ela e seguiram em frente. Agora, o mais bizarro que eu só fui descobrir anos depois, na época que eu assisti, eu não sabia, é que Projeto Zeta, na verdade, era um spin-off de Batman do Futuro, que era uma outra série absurda. Tem um episódio de Batman do Futuro que é tipo tem um robô ali meio parecido com o Zeta e tal, do mesmo modelo que ele, que o pessoal gostou tanto desse episódio que eles fizeram uma série só sobre ele. Mas infelizmente não deu certo, né? Nem final teve, enfim, a história vocês já sabem. E pra fechar com chave de ouro, eu esqueci. Então assim, sabe que eu falei que Projeto Zeta era a melhor animação dessa série? Até o momento que eu falei dela, porque agora sim temos a melhor animação dessa série de desenhos esquecidos, que é Samurai Jack. Cara, simplesmente uma das aberturas mais estilosas, né? Uma das animações mais estilosas. Cara, misturava samurai com futuro cyberpunk, robô pós-apocalíptico. Acabou! Só isso você vai falar, eu quero ver tudo agora, maratonar agora. Vai fazer isso agora, rapaz. Assim, Samurai Jack já era mais conhecida, porque era Cartoon era famosa e passava bastante. Só que ninguém curtia, cara. Era muito difícil alguém gostar de Samurai Jack. A pessoa, no máximo, assistia um episódio e achava muito estranho, porque não era uma animação comum. Apesar de que era de um cara incrível, né? De um cara extremamente talentoso. Foi o cara que fez Meninas Superpoderosas, Laboratório de Dexter. Samurai Jack, ele segue a história de um samurai, né? Do Jack. Ele é um príncipe samurai enviado para o futuro por Abu, que é um demônio poderoso, aquele ser gigante que destrói o seu mundo e arruína os seus planos de derrotá-lo. O objetivo do Jack é retornar ao passado e enfrentar o Abu e restaurar a paz no seu reino. Então já era uma história muito complexa, de um samurai que saiu do passado e foi pro futuro, estava preso no futuro, onde o grande vilão que ele derrotou dominava. Então agora ele tem que voltar para casa. O ambiente era um absurdo, né? A série se passava em um futuro que misturava essa cultura japonesa com uma tecnologia altamente avançada. Cada local que o Jack visitava traz a sua própria estética absurda, tinha ação pra caramba, muita aventura, muita cena de ação incrível, de tirar o fôlego, e um roteiro completamente afiado, a direção era fantástica, tudo era incrível nessa série, mas tinha muita coisa mental e filosófica também, cara. Os personagens, eles eram memoráveis, eles tinham dilemas mentais mesmo, sabe? Tinha muita ação, mas tinha muita coisa aqui, cara. Assim, de verdade, é a melhor animação dessa lista aqui, de longe. Vai ser difícil eu falar nessa série aqui sobre desenhos esquecidos, uma animação melhor que Samurai Jack, porque pra mim é uma das melhores de todos os tempos. Principalmente porque a série foi cancelada, é uma das séries que foi cancelada, tá? Porque não tinha muito fã. Primeiro de tudo, não tinha muito fã, e ela era uma série que quase não era pra todos os públicos, né? Então ela tinha uma dificuldade pra não ser muito violenta, né? Ela é livre pra todos os públicos, dá pra você ver de boa se você tiver com menor de idade aí, né? Menor de idade assim, vamos supor, tem uma criança aí de 7 anos de idade, dá pra ver tranquilo. Só que ela necessitava ir um pouco mais além, cara. Você precisava de uma luta incrível do Jack contra o Abu, e o Abu precisava morrer, por exemplo, né? Você sabia que, cara, ia ter uma tragédia ali, e o cara usava uma espada, né? E aí, pra amenizar um pouco essa coisa, eles botavam ele pra enfrentar robô, né? Porque como é que você faz uma série de um samurai pra criança? Tem que botar ele pra enfrentar o robô, porque ele vai arrancar o braço do robô e vai ter só choquinho saindo, não vai ter sangue saindo. Mas aí, em 2017, os caras tiveram uma ideia de gênio, né? A própria Cartoon, né? A Cartoon tem aquela vertente dela chamada Adult Swim, né? Que são desenhos para adultos, né? Pra maiores de 18 anos. E aí, eles falaram, vamos lançar o final de Samurai Jack. Vamos lançar uma temporada final pra finalizar. Só que agora, para as crianças que cresceram e agora são adultos que podem ver sangue, podem ver uma parada mais
mais gráfica ali. Então, esquece, os caras lançaram em 2017 a temporada final do Samurai Jack, né? A 5ª temporada, porque na verdade eles queriam fazer isso lá no Cartoon Network, mas a Cartoon não deixou, obviamente, falou, você não vai botar sangue, né? No desenho que tu passa na Cartoon, em qualquer momento, mesmo que tenha um aviso ali, a Cartoon não pode fazer isso. Eu entendo a Cartoon, né? A série trabalhava muito no limite, e enquanto ela trabalhava no limite funcionava, mas precisava de uma coisa mais gráfica. Mas não se engane porque essa 5ª temporada ela não é boa só porque tem sangue, tá? Porque sangue qualquer um pode fazer, né? A coisa mais fácil de fazer é a violência. Mas não é sobre a violência, é sobre a história. O Jack é muito pesado, sabe? As coisas que acontecem com ele, e que não necessariamente sangue, tem coisas pesadíssimas nessa série aqui que não envolvem sangue, sabe? Mas que é uma angústia muito grande de um homem querendo voltar pro seu tempo, cara. O cara tá no tempo errado, ele tem um monte de dilema, ele tem um monte de cicatriz, de atitudes, e não cicatriz literal, apesar que ele tem um monte de cicatriz literal também. Mas essa batalha interminável, insuportável do Jack contra o Abu, né? Que era um dos vilões mais detestáveis da época. Na verdade, ele era o vilão que eu mais odiava na época, quando eu era criança. Todo mundo odiava o Abu. E a gente torcia pro Jack conseguir voltar pra casa, finalmente voltar pro seu tempo. Então você imagina a angústia que a gente não ficou em todos esses tempos pensando, mano, o Jack não voltou. Cancelaram a série e o Jack não voltou. Lançaram a 5ª temporada, eu achei genial. Com um tom sério, um tom adulto. E tá lá na Max, inclusive, cara. Muito, muito legal. Eu gostei muito da 5ª temporada. Eu não vi vídeo no canal porque não... É aquilo, né, cara? É uma série que ninguém lembra, né? Então eu tava numa época que eu precisava fazer coisas mais hypadas, né? Então eu escapava disso. Mas agora, falando de vários ao mesmo tempo, mesmo que não seja um vídeo que vai gerar 1 milhão de visualizações, eu sei que não vai, mas pelo menos todas juntas dão uma hypada, né? Eu não vou fazer um vídeo sobre o Projeto Zeta, mas eu mencionei ela aqui. Samurai Jack, mesma coisa. Então eu acho que essa série é legal por isso. Então deixa aqui nos comentários outros desenhos que você assistiu, que você acha que é legal, que você acha que funciona pra caramba e que muita gente não lembra. Não escreve Steven Universo, não escreve Hora de Aventura, todo mundo lembra disso, pô. Escreve coisa esquecida, coisa que você fala, caraca, imaginava, só eu assisti, um amigozinho ou outro, ou então ninguém dá muito valor pra isso aqui, mas eu gostaria que você mencionasse aqui. Claro, se eu tiver assistido, eu vou falar aqui no canal, certo? Então a gente se vê talvez numa parte 3, né? Depende de vocês. Valeu, galera! Fui!